A maioria das mudanças que nós almejamos com a magia mental são muito simples, práticas até de fazer, mas na maioria das vezes a grande dificuldade vem de uma resistência que nós mesmos impomos a essas mudanças. Muitas vezes pode doer tentar mexer em determinados aspectos. Hoje a gente vai falar um pouquinho por que dói tanto quando a gente tenta mexer em algo que para nós foi já por bastante tempo cristalizado. Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental e logo depois da vinheta o nosso bate-papo. Crença é qualquer afirmação aceita. Isso nós já colocamos aqui, já temos inclusive um vídeo que fala especificamente de crenças na nossa primeira playlist. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você assisti-lo, caso ainda não tenha feito. Mas o que nos interessa falar hoje parte desse princípio e a gente vai começar aqui a aprofundar um pouco o nosso estudo. Nós formamos as nossas crenças a partir daquilo que nós selecionamos entre as percepções que nós temos do mundo à nossa volta. Essas percepções são todas as informações, todos os dados que os nossos sentidos nos transmitem, nos passam. Sejam imagens, odores, sons, texturas, sabores. Tudo isso provoca sensações e essas sensações nos levam a formar julgamentos. Com essa análise que nós fazemos de todos esses dados, nós construímos crenças e chegamos a determinadas afirmações. Essas afirmações, como nós construímos a partir de uma percepção própria, a partir de uma análise própria, nós passamos a dar grande valor, ou seja, nós colocamos um grau de aceitação nesse tipo de crença maior. E para cada assunto, nós temos milhares de crenças, milhares de afirmações que podem ser feitas e que podem ser combinadas entre si. O detalhe dessa história é que, por uma questão de praticidade, quando a crença fica pronta, nós não verificamos se aquelas percepções continuam existindo, nós não continuamos analisando e checando se nós teríamos as mesmas sensações diante daquele mesmo experimento, e muito menos se nós ainda julgaríamos aquelas observações da mesma forma. Muitas vezes, ou melhor, quase sempre, tudo se transformou. E nós, com a crença pronta, continuamos utilizando aquela crença, aquela afirmação, como uma verdade, que muitas vezes foi verdade em um determinado momento, mas que hoje, se você fosse repetir aquelas experimentações, você chegaria a conclusões diferentes. Qual é o grande problema com isso? Quando a gente está falando de uma crença simples, de uma coisa banal, por exemplo, vamos supor que eu queira muito aprender um novo idioma e eu estou postergando há meses entrar num curso. Eu vou pensar assim, eu posso sair daqui de casa agora, ir lá e me inscrever no curso. Não, mas hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira, é melhor fazer isso no início da semana. É fácil eu mexer na minha crença, né, e eu mudar essa crença e, por uma questão de comodidade, simplesmente jogá-la para segunda-feira. Isso não vai me causar grande transtorno, isso não vai me incomodar, porque, pelo contrário, essa é uma mudança que até me traz algum benefício, pelo menos imediato. O conforto de hoje ficar mais um dia à toa em casa. Mas quando a gente vai mexer
em coisas que a maioria de nós hoje chamaria de polêmico, a gente está falando de mexer em crenças que doem. Por quê? Foram afirmações que em algum momento nós forjamos, que talvez, note o que eu estou dizendo, talvez já não sejam mais reais. E nós continuamos repetindo. Mas mexer em coisas polêmicas, eu até tento evitar aqui dar exemplos, mas com certeza você já entendeu que eu estou falando de linhas de pensamento político, às vezes de linhas de pensamento religioso, quando a pessoa é muito fervorosa na sua linha religiosa, isso também pode acontecer. Né? Na política, na religião, algumas pessoas dão valores a determinados assuntos e outras a outros. Para muita gente, um posicionamento político partidário, por exemplo, ser de esquerda, ser de direita, não faz a menor diferença. Mas não fala do meu time, porque aquilo para ele tem valor. E aquilo para ele é polêmico. E será que todos aqueles dados que ele tem sobre o time dele ainda são verdadeiros? Se você tentar questionar isso, você pode arranjar uma briga. Para outras pessoas, a questão da ideologia política é vital, é algo absolutamente valioso. Então, não distinguindo aqui se ela é de esquerda ou de direita, porque isso não faz a menor diferença, o funcionamento é idêntico em ambas as correntes. Se a pessoa é uma pessoa de direita e você chega a questionar alguns dos fundamentos dela, você vai ser chamado de esquerdopata, você vai ser chamado de esquerdista, você vai ser chamado de oposição, e ela vai atacar com toda a força qualquer sugestão de questionamento daqueles princípios que ela está pregando. É diferente quando a pessoa é de esquerda? Não. Se você vai questionar, se você vai apenas sugerir que ela reveja aquelas afirmações que ela considera sagradas, ela vai te chamar de fascista, ela vai te chamar de reacionário, e ela vai te atacar do mesmo jeito que o outro fez. Ou seja, dói mexer em afirmações que para nós são tidas como verdades absolutas. Não há verdades absolutas simplesmente porque o universo todo se transforma. Nós já falamos isso aqui em outros momentos. A nossa base de crenças é como o céu à noite. Você, quando olha para o céu à noite, a maioria daquelas estrelas já não existe. Simplesmente, a última imagem dela, que vem à velocidade da luz para a Terra, ainda não chegou. Então, muito do que você está vendo no espaço já não existe. Porque se você pudesse ir até onde a estrela está simplesmente num teletransporte instantâneo, você não teria como encontrar a maioria delas. Ora, a tua base de crenças funciona de uma maneira muito parecida. Você fez várias afirmações em cima de percepções, em cima de sensações que hoje você talvez não tivesse. Se você direcionasse a sua atenção para aquele mesmo ponto, em busca daquelas percepções, elas não estariam mais lá. E aí você vai dizer, poxa, se aquela percepção mudou, a minha reação a isso, as minhas sensações em relação a isso, também se modificaram. O meu julgamento também se modificou e eu faria afirmações diferentes. Ou seja, eu construiria crenças diferentes. Então, a única coisa que é muito importante, e isso a gente não pode abrir mão, é que você seja o protagonista desse questionamento. Isso é muito importante. Não faça questionamentos influenciado por alguém que te sugeriu fazer, nem por mim, isso eu deixo bem claro. Escolha aquele assunto que você reconhece como polêmico para você, aquele assunto que quando uma pessoa eventualmente critica, você automaticamente sai do seu equilíbrio emocional, você tem uma reação emocional um pouco mais intensa. Isso significa que aquele assunto é doloroso, que aquele assunto tem um cão de guarda, tem algum sistema de crenças em volta dele que está se sentindo ameaçado. Como qualquer animal,
ele fica mais agressivo quando ele se sente frágil, quando ele se sente mais indefeso. Então, são justamente aquelas crenças que provavelmente já não são mais reais, que vão doer mais quando você tentar questionar. Simplesmente pelo fato de que o questionamento que vai ser direcionado provavelmente faz sentido, mas dói. Uma outra questão deve ser levada em consideração também. Muitas vezes é doloroso mexer em determinadas crenças porque elas vieram de pessoas que amamos. E pessoas que muitas vezes nós já não temos mais conosco. Muitas vezes vem de uma mãe, muitas vezes vem de um pai, de uma professora do primário, de pessoas que talvez nós tivéssemos um carinho muito especial numa fase da vida em que nós estávamos sedentos de dados para formar as nossas crenças, e uma vez dito, aquilo ficou como uma verdade, e uma verdade ligada a um sentimento afetivo muito positivo, a um amor por uma mãe, por uma tia, por uma professora, e aquilo passa a ser uma verdade absoluta. Infelizmente, nem sempre é o caso. Ditados populares idiotas e afirmações completamente estapafúrdias já foram ditas por pessoas até inteligentes. Não foi por maldade. Mas quando você tenta mexer, quando você tenta questionar essa afirmação, aquele indivíduo acha que você está atacando a memória daquela pessoa que você gosta. Não é nada disso. Então, sempre que você fizer qualquer afirmação, principalmente uma afirmação capaz de te alterar emocionalmente, seja por causa do futebol, seja por causa da política, seja por causa da religião, questione essa afirmação. Vá buscar, a partir da afirmação em si, qual foi o julgamento que levou a ela, e esse julgamento, em cima de que percepções ele está apoiado, em cima de que sensações na tua história, na tua lembrança, você forjou aquele julgamento, você chegou até aquela conclusão. Não é um trabalho difícil, é um trabalho até simples, mas requer uma fidelidade a si mesmo muito intensa e uma coragem muito grande, porque muitas vezes você pode ter que dar o braço a torcer. Muitas vezes você pode ter que mexer em feridas que, em última análise, são parte de você há muito tempo, e isso pode ser bastante doloroso. Esse tipo de processo, né, esse tipo de questionamento, necessariamente precisa ser um trabalho solitário. Precisa ser um trabalho que você tenha plena consciência de que você está fazendo sem a interferência de outras pessoas. Porque outras pessoas, provavelmente, por interesses próprios, por razões absolutamente fora da tua necessidade pessoal, elas podem ter sugestões enviesadas, contaminadas. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha, de dar uma curtida, de se inscrever no canal, caso não tenha feito, de compartilhar com os amigos, por que não? E eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental. Os nossos vídeos vão regularmente aos sábados, às 10 horas da manhã, ao ar. Se você tiver inscrito no canal e marcar o sininho aí, sempre que um vídeo, mesmo que um vídeo fora da playlist, um vídeo excepcional, seja publicado, você vai ser avisado. Um forte abraço e até o próximo sábado.